vamos falar sobre autoconhecimento. Então, em algum momento da vida, todos nós nos fazemos, né, a mesma pergunta: quem sou eu? Né? E entre essas mudanças, dúvidas, descobertas, a busca pela própria identidade é um processo profundo, individual e muitas vezes desafiador. E para entender como o nosso cérebro constrói essa percepção de quem somos e o que a neurociência revela sobre essa jornada de autoconhecimento, eu converso agora com a neurocientista Thelma Gregolin, que já está aqui ao meu lado, e a gente vai bater esse papo aí profundo sobre autoconhecimento. Boa tarde, Thelma. Boa tarde, Pamela. Boa tarde para todos. Boa tarde. Thelma, antes de tudo, né, para a gente já iniciar aqui a nossa conversa, eu queria entender de você. É importante todo ser humano se conhecer, se entender, saber como sua própria mente funciona, né? Perfeito, Pamela. Então, o que nós precisamos, né? Agora estamos no começo do ano e todo mundo começa a trazer um novo norte. E aí as dificuldades de se entender. Porque ora eu gosto disso, ora não gosto mais, tenho uma opinião formada, de repente não tenho mais, né? Então, vamos entender. Então, para a gente montar a nossa identidade, nós precisamos, primeiramente, de uma conexão, de uma interação entre áreas cerebrais, certo? Então, nós precisamos do córtex pré-frontal, que ele vai fazer uma autorregulação, ele vai fazer um planejamento, entendimento do que está se passando naquele presente, ou daquela história contada. Temos o sistema límbico, que mexe e é responsável com a nossa emoção, todas elas, e temos o hipocampo, que faz essa responsabilidade sobre a memória. Mas a gente não pode esquecer que o meio que nós vivemos, ele é extremamente importante, que é onde nós tiramos as pessoas que nos dão identidade devido, o comportamento devido falas, o que nos ajuda a entendermos, né? Ela começa a traçar, nossa, como ela é responsável, nossa, como ela é querida e amorosa. Então, a gente começa escutando que um comportamento desenvolveu uma emoção. Então, juntando todas essas características, a gente consegue trazer um entendimento da identidade, ou seja, de quem somos. Então, não precisamos somente trazer o entendimento dessas áreas todas que eu te disse, mas saber que sim, que a experiência é importante, né? Que as passagens de vida são importantes, a emoção é importante, memória é muito importante. Então, todo esse contexto faz com que nós tenhamos a nossa identidade única, né? Muitas vezes similares com outros, que nos identificamos, sim, mas temos unicidade nisso, né? Somos únicos. Então, as memórias são importantes para construir essa identidade. E por quê? Perfeito. A memória, ela não é trazida num contexto único, mas ela é central, né? Então, dentro da memória, ela é responsável por trazer informações em cada fase da nossa vida. Então, não é sempre que nós estamos em um momento único a vida toda. Nascemos e permanecemos com contexto, com uma definição, com um pensamento ou com um sentimento? Não. Então, dependendo das fases da nossa vida, nós temos um entendimento sobre um determinado assunto, sobre uma polêmica, sobre um problema. Muitas vezes o problema, lá atrás, ele era muito difícil, porque eu não tinha recurso suficiente, não é? Só que hoje, com mais maturidade, eu já consigo lidar com aquilo com leveza, com honestidade, com gentileza com a gente mesmo, né? Então, a memória, ela é um papel central, mas ela não é única. Ela é importante? Nossa, como é importante. Mas ela não é única, ela é um papel central que engloba toda essa interação. Ela é uma ferramenta, então. Ela é uma ferramenta que funciona essa engrenagem cerebral, mas a gente não pode deixar de dar peso satisfatório e real para o meio ambiente. Eu sempre falo isso. Não é porque nascemos com uma genética, nascemos com uma predisposição que nós estamos fadados àquilo. O meio, ele é responsável por trazer moldes, porque nosso cérebro é plástico. Como o nosso cérebro é plástico, a gente tem condição de escolhas. De adaptação. De adaptações, de moldar determinados comportamentos, né?
Então, quando trazemos esse entendimento que a memória é uma ferramenta, também trazemos o entendimento que a consciência ela é indispensável para sabermos quem somos, o que estamos fazendo naquela condição. Eu sempre tenho uma praticazinha que para as pessoas terem um comportamento aceitável, né, nem digo padronizado porque não deve ser, mas aceitável de respeito a si e respeito ao próximo, a gente precisa fazer 2 perguntinhas. Quantos anos eu tenho? E qual é o meu contexto de vida? Então, qual é a sua idade? Eu tenho 45 anos. É adequado, com 45 anos, é aceitável para mim e para o outro que eu tenha uma birra, né? Um comportamento de birra? Ou não? Eu devo ser mais cautelosa, receber o acolhimento, entender o outro, processar e depois reagir. Certo? É aceitável que uma criança tenha birra, mas um adulto não. Não. Assim como temos adultos até hoje que são eternas crianças, não é? Sim, Então, isso tem a ver com esse processo de entender em que fase da vida tá, quem é, a identidade. essa prática, se todos se perguntassem, né? Qual a minha idade? E qual é o meu contexto? Então, o que é o contexto que eu retrato? Primeiro, sou filho. Eu sou casada? Não sou. Eu sou casado? Não sou. Tenho uma profissão? Ela faz tempo que eu estou escalonando nela? Não gosto da minha profissão, gostaria de mudar. Então, eu tenho um repertório, eu tenho filhos. É adequado nesse meu contexto que eu me aproprio ter esse comportamento? Porque o comportamento ele só é a consequência do que nós trazemos de identidade. Então, a identidade é sim a minha memória, as experiências que eu passo, não é? Mas é a minha emoção. Lembra que eu te falei que a gente tem emoção? Muitas vezes a emoção, ela salpica quando a gente é muito adolescente, né? Mas depois a gente não tem tantas informações. Vai se sobre perdendo. aquilo, ela vai se perdendo, não é? Então, a gente também tem um comportamento como consequência que traz uma condição de adequação, que é algo que traz gentileza quando você tem um comportamento com o outro. E a adequação é muito importante para que a gente tenha harmonia na família, harmonia com a gente mesmo, né? Sejamos honestos com o que gostamos de verdade. É isso. Não é? E é sobre isso, né, Thelma? Ter a clareza do que quer, ter clareza do seu contexto, né? Como você falou, do ambiente familiar, do que você está recebendo nos ambientes que você está. E isso tudo ajuda a todos nós sermos seres humanos melhores, sabendo o que a gente quer para a nossa vida, vivendo com mais tranquilidade e mais leveza. Thelma, quero te agradecer por essa conversa tão Obrigada pelo convite. importante. Muito obrigada.